É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. É bom, bom, bom. Doutor Rodrigo, pode comer comida japonesa grávida? Ah, eu libero, né? Você sabe, Sei, né? eu perguntei, libero. mas... Nossa, todo mundo pergunta, libero. mas pode? Qual é a preocupação? Por que tem esse mito da comida japonesa? Eu já falei até com o infectologista sobre isso, que falou que não tem, pode comer. Então, as pessoas confundem muito a toxoplasmose, que é uma doença infecciosa que não pode acontecer no período gestacional, porque pode trazer graves sequelas para o bebê, apesar de ter tratamento também hoje. Mas as pessoas confundem muito, por quê? O hospedeiro natural da toxoplasmose geralmente é o gato. Então a gente fala, olha, evita fezes e urina de gato, etc. Tá? Se bem hoje a maioria dos gatos também são tratados com comida... Melhor que a gente, Exatamente, quase. então dificilmente vai ter. E outra questão que transmite é a carne de boi crua ou mal passada. E tudo aquilo que entra em contato com a terra e que pode trazer também De boi esse parasita. e de porco. De boi, de porco, crua ou mal passada. E as frutas, as verduras, né, que podem ter em contato com a terra e trazer pra gente essa doença. Então as pessoas confundem o fato da carne crua de boi, né, ou de porco, que está relacionada com a toxoplasmose, e a carne do peixe cru com algum problema durante a gravidez. Que o mas peixe não tem, causa não tem. toxoplasmose. E aí eu oriento, né? Você vai comer num local onde você já conhece, onde você já tem confiança na cozinha daquele local, da limpeza, dos produtos que Não são vai utilizados comer japonês ali. na churrascaria, né? A mesma coisa serve para salada, maionese. Vai comer salada, maionese fora de casa? Tem que ser num lugar que você confie, não é? O que eu brinco às vezes com as pacientes, falo assim, o pior que pode acontecer é ter uma intoxicação intestinal ou uma inflamação intestinal, né? Que é aquela famosa diarreia, Sim. com vômitos. Isso geralmente não vai trazer nenhum prejuízo para a gravidez, mas vai trazer um mal-estar danado, né? Atrapalha, é ruim demais, causa muito mal-estar, mas infecção grave associada a complicações para o bebê não vai trazer. Eu queria só complementar a questão do molho de soja, né? O shoyu. O shoyu. Aí eu peço para também tomar um cuidado porque tem muito sódio, né? E grávida retém líquido. Então se usar muito, se abusar, pode reter muito líquido. Sabe o que eu coloco um truque? Eu coloco gelo no shoyu. Então eu coloco umas pedrinhas de gelo e ele fica mais diluído. Pode ajudar, mas sempre com cautela. Menos, né? Menos. A pessoa faz no shoyu. Doutor, também me falaram que não pode comer queijo, esses queijos brie, queijo roquefort. Isso é mito? Olha, Porque tem fungo, né, no queijo. Não tem nenhuma restrição, é o que eu disse. Toda gestante tem um pouco de queda de imunidade, toda. Pega mais gripe e, naturalmente, tem mais diarreia, por exemplo. Então, comidas mais fortes como essa pode causar uma inflamação Mas intestinal. não afeta o bebê. Não afeta o bebê de isso é bom forma saber. nenhuma, de forma nenhuma. Não. Outra coisa que me pergunto é, pode tingir o cabelo grávida? Pode tingir, sabe? Depois que eu de uma libero, certa mas semana. eu geralmente peço que o faça depois de fazer ultrassom morfológico, para que não haja nenhum mal entendido, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo, por exemplo, que sofre ou um abortamento nos 3 primeiros meses, ou que detecta alguma malformação, muitas vezes quer entender o motivo pelo que isso aconteceu, e às vezes vai relacionar a algo que tenha feito durante a gravidez ou que tenha deixado de fazer, mas tintura do cabelo pode ser uma delas, entendeu? Pode, né? É melhor não arriscar, pode. né? Então assim, eu peço para fazer geralmente depois do morfológico, a gente vê que todos os órgãos estão bem, e aí eu libero com aquela questão, né, tomar cuidado com a raiz, sem lá na raiz. sem um produto com, por exemplo, amônia muito forte, produtos mais fortes, né? E aí eu peço para procurar sempre o cabeleireiro de confiança também. Eu não tinjo meu cabelo porque o meu cabelo não cobre. Vou até falar disso, que todo mundo fala toda hora disso. O meu cabelo não cobre com luz só, e eu não queria passar, e eu preciso passar uma tinta que tem amônia. Então eu prefiro não fazer, essa foi uma decisão minha, né? Tá certo. Mas eu sempre Deve ser sigo a respeitada. orientação, Agora já pode, né? No final pode. Pode, Eu não falo, pode. na última semana pode tudo. Tem que ver se vai dar tempo, hein? Vamos ver.
Doutor, e bebida alcoólica? Não. De forma Sabia. nenhuma. Zero. 100% Nem golinho, né? não. Nem brinde. Não, porque passa pela placenta e o fígado que depura isso, tanto para nós adultos quanto para o bebê, o fígado do bebê ele é imaturo, não tem como lidar. Então a gente não sabe que dose é segura. Se a gente não sabe, Melhor a não tolerância tomar. é zero. Eu melhor não não tomo. tomar. Eu falo sempre lá, mas todo mundo fala assim, mas nem uma tacinha, nem um golinho. Eu falo, não. É porque eu sigo orientação. Porque eu acho que não precisa correr risco. Infelizmente, a gente é muito conhecido uma síndrome do recém-nascido por uso de bebida alcoólica e outras drogas, mas principalmente a bebida alcoólica durante a gravidez. Tem alterações, inclusive estruturais, de face, mas principalmente do desenvolvimento dessa criança ao longo dos primeiros anos de vida. Então, por isso a gente fala não, é zero. É isso aí, gente. Não tomam bebida alcoólica. A querida aqui tá com diabetes gestacional. Então, perguntar pro doutor o que é, qual é a causa, se tem alguma causa e os sintomas. E os cuidados, né? Tem vários fatores de risco. A causa específica talvez a gente não consiga falar para aquele indivíduo, mas a gente sabe vários fatores, como por exemplo um antecedente familiar de diabetes, um antecedente na gestação anterior, seja do próprio diabetes ou de um bebê que a gente chama macrossômico acima de 4 quilos, líquido amniótico muito aumentado sem alguma explicação, ganho de peso excessivo durante a gestação. Mas, certamente, na maioria das pacientes, nós não vamos identificar nenhum desses fatores. Qual é a Esses causa? são fatores que deixam o médico em alerta. O teste de tolerância oral à glicose, alguns conhecem como curva glicêmica, ele faz parte da rotina do pré-natal. Por isso, porque nem sempre você tem um fator de risco. E você me perguntou dos sintomas. Geralmente não dá sintoma nenhum. E por isso deve ser pesquisado em todo o pré-natal, independente do risco da mulher. Certo. Tá? É importantíssimo. Como se faz o diagnóstico? Nós também conversamos sobre isso, Já, né? não, eu tô Existe perguntando a só pra sociedade elas. brasileira, existe a sociedade americana. Cada um fala de uma forma para fazer esse diagnóstico. Cada laboratório tem uma O tabela. valor, um valor. exatamente. Hoje aqui no Brasil, cada faculdade de medicina tem o seu protocolo, então não existe um consenso. Mas é importante que cada médico siga a sua linha e detectando, né, você sabe, nenhuma gestante gosta de ter um diagnóstico, É horrível. não é? Mas, Na verdade é um pouco desesperador. mas muitas vezes a gente faz esse diagnóstico previamente e vou voltar a dizer, o pré-natal serve para isso, para a gente prevenir as complicações que possam acontecer. Na grande maioria das vezes a gestante só vai fazer uma dieta, pode controlar a glicemia através daquela picadinha da ponta de dedo e ela mesma, através da sua dieta, eu tenho muitos pacientes que falam assim, doutor, esse que veio acima aí de 100 é porque eu comi um doce, sabe? É verdade. Então ela mesma aprende a controlar a sua própria glicemia, a sua alimentação. Isso é muito positivo, porque com o controle da glicemia não vai ter repercussão nenhuma para o bebê. Quais são as repercussões mais sérias para o bebê? Seria, como eu falei, o aumento de líquido amniótico, o aumento do peso estimado, fica fora da curva, fica acima da curva. E no pós-parto, esse bebê pode ter queda de açúcar no sangue, precisar de um controle, até de reposição de glicose no berçário. E, obviamente, se vocês forem ler, tem complicações mais graves que eu li. até... Ele falou pra eu não ler, eu li no Google. Até o óbito fetal intraútero em casos onde a glicemia é muito descompensada, porque aí interrompe a passagem de oxigênio da mãe para o bebê. Isso às vezes acontece de forma abrupta, sem sinal prévio, e aí é uma catástrofe. Mas isso vai acontecer quando você não tem o controle adequado antes, ou você não fez o diagnóstico. Todo dia, gente, 2 vezes por dia. Ou não fez o diagnóstico, por isso que o diagnóstico é tão importante. Então, as mamães que têm esse diagnóstico, né, como a gente conversou, não é para ficar chateada, pelo contrário, é uma oportunidade de evitar algum problema. Não, é que é difícil. Qualquer tipo de diagnóstico a gente fica em alerta. Principalmente eu, que, por exemplo, não tive nenhum diagnóstico de nada da Manu. E aí a gente, né, na segunda você fala, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? A idade também afeta? Afeta. Tô Muito velha. bem dito. A idade afeta, é um desses fatores de risco que entra também.
óbito fetal intraútero na gestação anterior sem causa conhecida. E depois, mas depois a diabetes some. Sim, na Normalmente. grande maioria das vezes não tem diabetes que persista depois do parto, tá? Mas essa mulher que teve diabetes na gravidez tem uma predisposição a ter diabetes numa idade mais madura, geralmente acima dos 40, 50 anos. Mais uma oportunidade de se prevenir e de continuar aquela Até dieta. quantos anos falando de idade também, quantos anos é seguro uma mulher engravidar? Olha, Hoje, né? Hoje, eu já fiz parte até de colegas médicas com 41 anos, recentemente teve 46 anos. Também varia de pessoa para pessoa. Obviamente, se eu tenho uma paciente acima de 40 anos que tem diabetes, que tem hipertensão, problema da tireoide ou principalmente problema cardíaco, essa é uma mulher que tem um pouco mais de risco. É contraindicada ela engravidar? Não, ainda assim não é, se você controlar todas essas doenças. Vamos falar um pouco sobre o risco do bebê ter alguma alteração genética. Ele é maior do que a paciente abaixo dos 35 anos? Sem dúvida, relativamente ele é maior, mas graças a Deus a maioria dos bebês que nascem de mães acima dos 35, 40 anos são saudáveis. Ou não, a maioria é fertilização. Tem muitos hoje, de né? fertilização, né? Tem muitos, mas a grande maioria é saudável, não tem nenhuma alteração genética. Hoje a gente tem condições no pré-natal de fazer um diagnóstico bem acertado desse risco de alteração Tem genética. aquele exame de sangue, né? Tem. Como que chama, doutor? Vamos começar pelo ultrassom morfológico. Sim. Né? O ultrassom morfológico ele já dá um bom percentual, feito por um bom profissional, vê a translucência nucal, o osso nasal e o ducto venoso, é isso. Aí a gente tinha antes uma punção que poderia tirar uma parte da placenta, um pouquinho do líquido do bebê ou até do sangue de cordão umbilical. Mandava para laboratório e você chega a 100% de certeza que esse bebê não tem, mas é um exame muito invasivo. E hoje em dia já foi desenvolvido por biologia molecular, você colhe o exame de sangue periférico de uma veia normal da mãe, lá você tem pequenos pontos da genética do bebê e o laboratório consegue detectar isso e fazer análise dessas células, desse produto genético do bebê no sangue da mãe muito precocemente, ainda nos 3 primeiros meses. Então, isso veio ajudar muito. Né? Eu tenho uma conhecida que teve um problema e tinha dado alteração genética. O meu medo desse monte de exame aí é o que a gente faz, né? Exatamente. Qual é a decisão que a gente vai tomar? Essa é a pergunta que tem que se fazer obrigatoriamente antes de fazer o exame. O que eu vou fazer com o resultado? Isso para esse exame, mas para qualquer outro. O que eu vou fazer com esse resultado? Se eu tenho alguma ação, se eu vou tomar alguma atitude a partir desse exame, eu faço. E a gente sabe que a legislação brasileira não Mas permite pode, isso que eu interromper ia gravidez. perguntar. A legislação brasileira não permite isso, é contra a lei. Mas a gente sabe que tem pessoas que ainda assim o fazem, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, Não, pelo contrário, está lógico. para ajudar. O médico fala assim, o médico não tem poder de polícia, de delegado, de juiz. O médico tem que ajudar a sua paciente, jamais fazer qualquer juízo de valor. Então, ele oferece as oportunidades de diagnóstico que tem. Agora, se o paciente falar para mim, doutor, mas se vier alterado, eu não vou ter coragem de interromper a gravidez, não vou fazer nada. Então não faça, não faça. É a mesma coisa que eu penso. Eu falei, eu jamais, talvez eu não faria esse exame, que eu preferiria não saber. E aí depois de todos esses, a gente tem o morfológico do segundo trimestre, ainda tem o ecocardiograma fetal que vê só o coraçãozinho do bebê. Então, a gente E chega a gente só vai ficando tranquila depois desse eco aí. Aí você dá uma ótimo, relaxada, né? É ótimo. aí apareceu a diabetes, foi ótimo. Mas dá uma relaxada depois do morfológico do segundo, né? E Ajuda, né? Ajuda. E pro médico também. ainda bem, ainda bem. Doutora, eu queria saber qual é o período fértil, se tem alguma dica para as mães engravidarem mais rápido. Eu tenho uma dica. Tem. Não sei se é mito, mas eu tenho. Do ponto de vista teórico, tem o 14º dia depois da menstruação, mas esse é um modelo muito teórico. Teoricamente, a evolução acontece ali. Então, a gente conta mais ou menos 4 dias antes, 4 dias depois, para determinar o período fértil. Tem um outro amigo muito querido que faz só reprodução humana e para algumas pacientes minhas ele já orientou o seguinte, olha, terminou a menstruação, você começa a ter relação
todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, porque a qualquer momento a ovulação pode ocorrer. Então é muito variável de mulher para mulher o período que ocorre a ovulação. Hoje você já tem nas farmácias, né, a fitinha que detecta um hormônio que chama LH, que ele tem um pico na hora da ovulação e ele pode ser detectado na urina facilmente. Aí muda de cor. Mas eu não engravidei com a fitinha dessa vez. E você pode detectar. Então é muito difícil, é variável de pessoa para pessoa. Então o que eu tenho orientado? Isso, o psicólogo que faz reprodução diz: parou a menstruação, você tem atividade sexual pelo menos dia sim, dia não, até 4 dias depois, até o 18º dia depois do início. É uma maratona pro casal. É uma maratona pro casal, mas a gente tem tido bons resultados, né? Inclusive, isso é uma boa dica, vou passar para uma amiga minha que tá tentando engravidar. Inclusive, tem uma colega de 41 anos que até estava na dúvida, faço um procedimento de fertilidade, de reprodução, que é a fertilização in vitro ou não, e ela seguiu esses conselhos e engravidou espontaneamente. Estava tentando já há pouco mais de 2 anos, então pode ajudar. O doutor, e quem, por exemplo, uma gravidez de risco, ela é diagnosticada como e a mulher tem que fazer repouso? Como funciona normalmente? Eu não gosto muito assim, às vezes a paciente fala assim, a minha gestação é de alto risco, né? Eu não gosto muito dessa, porque para mim eu considero toda gestante passando comigo, ela para mim tem um risco inerente e que a gente tem que ir observando e descartando esse risco. Não é porque é baixo o risco que eu não tenho que ter a mesma preocupação, mas algumas pacientes, eu já disse, ela tem alguma doença associada, pressão alta, diabetes, ela tem algum antecedente dela que preocupe, prematuridade é um deles, né? Tem outro que a gente chama de incompetência estímulo cervical, quando o colo do útero é frágil, a placenta prévia, que é a placenta baixa, né, à frente da cabeça do bebê, são preocupações que a gente deve tomar alguns cuidados especiais. Vou citar um exemplo, por exemplo. Né? Se você tivesse placenta prévia, graças a Deus não tem, mas nós não estaríamos aqui hoje. Estaria em casa, né? Então algumas pessoas podem perguntar, nossa, mas a Dani foi no hotel com 38 já, né? 38 semanas, meu Deus. Gestação é um período natural da vida da mulher e assim deve ser tratado. Eu não tô fazendo Se não nada tiver demais. complicação, perfeito, tem a vida normal, é o que eu falo. Agora, se existir algum risco, que alguns pacientes falam, esse alto risco que você está dizendo, aí sim a gente vai ter que tomar atitude para minimizar esse risco. E aí passa por diversas ações. Medicamentos para controlar a pressão, até insulina para controlar a diabetes de mais difícil controle, o repouso pode ser uma ação, a progesterona pode ser outra, enfim, você tem que controlar o risco. E cada paciente é única, né? E cada gestação única. E uma gestação é diferente da outra também. Eu vi, a gestação é bem diferente uma da outra. A gente está falando, né, dos sintomas, então a dor de cabeça às vezes é frequente no começo da gravidez, para aquela mulher que já tem enxaqueca ou para quem nunca teve. E muda de uma gestação para outra, de uma mulher para outra, né? Os enjoos também, tem mulheres que têm muito, precisa de internação, tem outras que nunca sentiram nenhuma gravidez, e na outra tem muito. A gente fala daquela sensação de empachamento, né? Porque diminui a motilidade de todo o trato gastrointestinal. Então, o estômago demora mais para esvaziar, por isso que a gente brinca, a gestante tem que comer pequenas porções várias vezes por dia, porque isso você ajuda a movimentação do alimento no trato gastrointestinal, a secreção vaginal aumentada, toda se queixam, doutor, eu estou com corrimento, doutor, a secreção está aumentada. Isso é normal, é fisiológico, exatamente pela ação da progesterona na região genital. Agora, o que não pode acontecer? Não pode coçar, não deve arder ou ter odor. Se isso ocorrer, aí pode ser uma inflamação e a gente precisa tratar. Mas do contrário, passar um creme só porque a secreção está aumentada, além de não resolver porque não vai diminuir, isso muda, né, na gravidez. Pode causar um desbalanço da flora vaginal que a gente fala e isso causar uma inflamação. Então não deve usar sem orientação do médico, por exemplo, né? Por fim, dores nas mamas são frequentes, a sonolência, principalmente sabe no começo. quando... Vou só te interromper numa coisa.
Eu tive um aborto ano passado, né? Eu até vou finalizar falando sobre isso. E quando eu falei perdi, eu coloquei a mão no meu peito e ele não estava doendo mais. Então essa gestação eu passei apertando meu peito a gestação inteira. Então é lógico que vai diminuindo, né? No começo a dor é maior no peito. Sim, é maior, porque Agora dói o pouquinho. hormônio está fazendo toda a ação sobre as glândulas mamárias, tem que aumentar de volume e de número. Então é maior no começo. Com o tempo, o organismo vai acostumando a ação daquele hormônio que já está há alguns meses e aí se torna mais Eu lembro natural. exatamente disso, porque eu tinha sonhado, né? Na verdade, eu tinha sonhado com o aborto e tal. E eu apertei o peito, não senti nada. Eu falei, perdi. Porque realmente não. E assim, é um dos sintomas. Eu não podia nem relar no meu peito. Os Dói sintomas demais. variam de acordo com o período de gravidez, né? A gente geralmente classifica em trimestres, né? De 0 a 14 os 3 primeiros semanas. é horrível. Aí depois até 28, segundo trimestre, a partir do 28. A parte mais perigosa é até a 12ª semana, mais ou menos, O abortamento, né? Pro abortamento. certamente, é o mais frequente. Porque Depois cai muito o índice de aborto. cai muito. Que aí a gente considera o aborto tardio. As causas são outras. É tudo diferente. Depois que a gente passa, que a gente começa a ler e a gente vê que é mais normal do que a gente imagina, né? Muito mais. As pessoas, às vezes, até a gente tem um pouco de tabu, né, Dani, na nossa... Não se fala muito, na né? cultura, não se fala muito, mas aí quando você passa e você começa a ver o depoimento das outras pessoas ou alguém que te dá uma palavra de apoio, etc, você fala, nossa, é muito mais frequente. Muito. Tem assim, dados de estudos, obviamente, 20 a 30% das gestações. Eu achei muito alto. Eu li, né, 2 em cada 10 mulheres 10. ou 3 em cada 10 Isso. mulheres. É bastante. É que muita gente não sabe, às vezes, também que abortou, né? Antigamente isso era mais frequente quando você não tinha o diagnóstico que tem hoje, né? O beta-HCG tão precoce, o ultrassom tão evoluído. Então, há anos atrás, a mulher tinha um sangramento um pouco maior depois de um período de atraso e nem sabia que estava grávida. E ocorria um abortamento completo e ela não sabia. Hoje é mais difícil. Hoje a gente faz o diagnóstico cada vez mais precoce. Isso também pode trazer ansiedade. Porque se a mulher faz um ultrassom, por exemplo, antes do período adequado, que seria 6 semanas, ela pode ver um saco gestacional e não ver o embrião. Que é uma gravidez anembrionária que eu nem sabia que era, né? Então, que existia. mas se for precoce, pode ser uma gravidez normal ainda. Tem todas as medições. Por isso que eu não oriento fazer ultrassom antes de 6 semanas, porque senão isso gera uma ansiedade enorme. Na 6, por exemplo, eu não consegui escutar o coração na 6ª semana, normal, Então, né? aí tem a questão, a gente falou, tem o saco gestacional, mas não viu o embrião. Aí você passa um período, tem o saco gestacional, tem o embrião, mas não viu o batimento cardíaco. Isso tudo pode ser normal. Você precisa de um tempo para avaliar a evolução disso. Ai, mas é dureza. Mas é a semana dureza. Por isso que eu digo, é uma ansiedade enorme para o casal, para a família, enfim. A gente pode usar o beta-HCG para ajudar nesse conhecimento. Olha, o beta-HCG está aumentando como a gente espera, então existe uma chance maior da gravidez estar evoluindo bem, mas tem que esperar, às vezes, uma semana para repetir o ultrassom. Essa semana é do cão. Essa semana entre a 6ª e a 7ª, mais ou menos, que foi no meu caso. Mas aí, por exemplo, eu conversei com a Elaine, que é essa que estava aqui agora, e ela só conseguiu ouvir o coração na 8ª. Varia então do tipo de aparelho que está sendo usado, do profissional que está fazendo o exame e, enfim, tem vários fatores que podem contribuir por isso. E às vezes tem eu não lembro como chama, que é fertilização tardia, uma coisa assim, quando demora lá pro óvulo. Exato, que é o erro de data. A gente conversou até na gestação anterior, Sim. né? Porque é muito comum, às vezes, a data da última menstruação não tá, porque a gente usa ela, porque, como a gente falou, teoricamente, 14 dias depois você ovulou, convencionou-se usar a data da última menstruação para fazer a datação. Mas nem sempre a fertilização ocorreu no período esperado da ovulação. Ela pode ter sido mais tardia. E aí ocorre o que a gente chama de erro de data. Pela data da última menstruação está dando um período, pelo ultrassom está dando outro. Então, quando o ultrassom ele é feito até a 14ª semana, e essa diferença é maior do que uma semana para a data da última menstruação, a gente deve sempre considerar
ou ultrassom para datar a gravidez. Quando essa diferença é igual ou menor a uma semana, e a gestante tem certeza da data da última menstruação, aí a gente considera a data da última menstruação. Isso é importantíssimo, porque todo mundo faz, enfim, confusão com isso. Todo mundo faz. E os ultrassons que se sucedem, eles vão ter cada vez maior Proximidade variabilidade, também, né? variabilidade da idade gestacional. Se você vê lá, assim, a avaliação é de uma semana para mais ou para menos nos primeiros. E no último, a variação é de 2, 3 semanas para mais ou para menos. Porque hoje você está com 38, você pode de repente fazer um ultrassom que está dando 36. Como, doutor? Ultrassom não, essa variação é normal. Sim. Por isso que a gente não usa os ultrassons subsequentes para datar. Sempre é o primeiro. Sempre é o primeiro. E fazer a comparação com a data da última menstruação. O erro de data é frequente e causa enorme confusão. Eu ia perguntar também esse negócio do aborto, que a gente pouco fala, né? Que é normal, mas quanto tempo depois a paciente pode engravidar, depois que ela abortou? Eu geralmente, eu acho que o tempo é o tempo psicológico, é o tempo da reparação da parte emocional, porque a parte física, a partir do momento que você menstruou novamente, primeiro, segundo mês, isso demonstra que a parte física já está pronta para uma próxima gestação. O útero está respondendo adequadamente ao hormônio que o ovário produziu. E se o ovário produziu hormônio, significa que você já está ovulando. Então, 2, 3 meses, na minha opinião, já seria o suficiente. Ok. Mas o que Mesmo limita... se tiver tido a coletagem. Mesmo, né? Porque mostrou que a camada interna do útero, que é o endométrio, se ele já descamou, já respondeu ao hormônio, ele já está cicatrizado, vamos dizer assim. Certo. Já está bem para responder a uma próxima gestação, para receber um próximo embrião. Já está receptivo a esse embrião. Eu engravidei 4 meses depois. Então, mas aí, o que eu falei, o limitante é a parte emocional. A gente tem que entender que isso é difícil, né? E tão logo a paciente já se sente forte para tentar, a gente libera. O emocional, eu vou conversar depois com a doutora Cris, que é mulher do doutor Rodrigo, para falar muito sobre isso, porque o emocional pesa muito nesse lado. E assim, eu realmente estava focada em outra coisa quando eu engravidei, mas eu não deixei de tentar. Vou até perguntar isso, a última pergunta que eu vou fazer, na verdade. Eu engravidei, eu usei o bicarbonato, doutor. Isso pode? Primeiro que eu li uma reportagem, apareceu no meu Facebook uma reportagem falando assim: mulheres depois dos 35 anos, elas engravidam 2 dias antes da ovulação acontecer, que a probabilidade era maior. E aí a probabilidade maior de ter menina. Entendi. E aí o banho de bicarbonato, que é você lavar, fazer um banho, um chuveiro lá de bicarbonato. Eu fiz isso nessa gravidez. E eu engravidei porque foi o único dia que a gente fez, né? 2 dias antes da minha ovulação. Eu não usei a fitinha dessa vez. Sim. Bom, você sabe que eu sou... Mas pode ser muito... mito, tá? Eu tô Sabe que perguntando só. eu sou... A minha formação, né, a formação do médico, geralmente está associado a trabalhos científicos, com a parte toda estatística, etc. Existem sim algumas informações dizendo que o espermatozoide do homem que carrega o cromossomo X, que vai dar o sexo feminino, ele é mais rápido. Então, teoricamente, né, ele chega, enfim, mais rápido, pode causar... E o que carrega o Y é mais lento e geralmente vai estar lá mais tempo, então pode ser depois, muito mais tempo depois da ovulação, tá? Mas não existe nada de científico nisso, minha opinião, Dani. Eu acho que assim, foi ao acaso, mas... E eu fiquei com a perna pra cima também, que mandaram ficar, eu fiquei. Então, mas assim, tudo isso é válido, porque nada disso traz prejuízo, né, para a saúde, nem da mãe e do bebê. Então, como eu falei, a parte emocional vale muito. Eu brinco às vezes com alguns pacientes, quando estão tentando, né, muito tempo, eu falo assim, olha... Eu sou pé quente, hein? Geralmente quando passa aqui eu já deixo um pedido de beta-HCG, sabe? Porque tudo isso gera um pensamento positivo, né? E aí até vou citar aqui, né, o coach Fábio, né? Ele fala o pensamento positivo, eu acredito muito nisso, né?
tem uma ação muito maior do que qualquer medicação. Sim, o negócio do bicarbonato que eu falei, por causa do pH pH, neutro. exatamente, isso. ele altera. Então eu uso também em algumas disfunções que geram sintomas irritativos na vagina, tá? E pode sim alterar o pH e facilitar, de repente, a ascensão, porque a secreção vaginal, o muco, né, que a gente fala do colo do útero, pode ser uma barreira para o espermatozoide. E de repente você melhorando essa questão, tá resolvido. Então, Pra mim vale deu a pena. certo, Vale a gente. pena tentar. Por que não? Não faz mal. Então eu sou cético, mas eu jamais vou falar assim, não tenta. Eu acho que tem que tentar sim. Porque o negócio da fitinha, ele deixa a gente meio neurótica, eu acho. Porque você fica esperando a carinha lá, feliz da ovulação. Então eu não sei se o fator psicológico também atrapalha, É né? ansiedade. Eu falo, às vezes quando a pessoa esquece, né? Aí, engravida. O meu deu certo, porque veio menina e foi antes da ovulação, foi uns dias antes, então pode ser que tenha meio aí, mas não sei. Chegou rapidinho lá, o espermatozoide com X, né? Porque foi facilitado pela alteração causada pelo pH. Pode ser. Acho que vale. Tudo né? vale. Tudo é válido. Eu só queria contar essa dica, que eu não sei se é dica ou se é, mas pode ser uma superstição, mas tudo tá valendo. Bom, doutor, eu queria agradecer. Eu tinha um monte de pergunta a mais pra fazer, mas é muita coisa também. A gente marca outro dia também e a gente tudo faz, bem, né? eu estou à disposição. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para tantas pessoas. E se alguém mandar de repente para você uma questão, sabe, eu sou meio tímido, né? Eu sou quietinho, Não, assim, mas às vezes não foi nada até- tímido aqui, né? Sou até muito sério, né, no meu consultório e tudo, mas eu gosto muito de falar, principalmente para as pessoas que não são da área da saúde. Então, se tiver qualquer outra opinião, a gente tem vários assuntos, né? Nossa, Restrição uma de coisa crescimento muito louca intraútero, que causa muita ansiedade para o casal também. Ai, meu bebê não está crescendo direito. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode falar ainda. Eu estou à disposição. Queria agradecer, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez hoje uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o meu momento, óbvio, e com o momento de muitas mães, porque quando a gente fica grávida, a gente fica com muita dúvida e a gente lê muita coisa, principalmente no Google hoje. Então, é melhor confiar no profissional. Então, primeiro de tudo, arrume um obstetra que você confie, né? É verdade, né? Porque é o principal. Eu coloquei, veja a formação do profissional. Né? O doutor Rodrigo fez USP. A gente é meio, né, bairrista nesse sentido, mas assim, então, tem que ver a formação. Talvez a nossa, também, mais uma vez, a nossa cultura não tem, né, perguntar onde o profissional se formou, qual que são as habilidades que ele desenvolveu, mesmo depois da formação, porque obviamente não tem só bons profissionais, são determinada faculdade, tem muitas faculdades aí e depende muito do profissional em si. Então é importante perguntar isso também, né? E ter uma indicação, de repente, com quem já passou. Agora, talvez o médico é bom para você, não é bom para sua amiga. Sim, isso com é certeza. muito. Cada Tem que ter pessoa tem o seu empatia, médico, né? tem que ter. Porque são 9 meses ali, né? social, Eu percebo né? que as pessoas têm muitas dúvidas. E nem sempre elas confiam 100% no médico. E aí vê uma mãe por exemplo, a Elaine estava te explicando aqui do tamanho dela, mas a pessoa fala assim, por que ela teve um parto normal com 4,2 kg e eu não posso? Não posso. Varia de pessoa para pessoa. Tem pacientes que não dá. Não dá. Uma paciente de não 1,50 m não dá, Exato. né, por exemplo. Aí, um bom exemplo, né? Não é? Verdade. Então, vamos ver se a gente marca mais vezes com o Dr. Rodrigo para várias dúvidas. Depois também que nasceu o bebê, a gente tem muita dúvida, tem um período de quarentena aí, né? Tem várias coisas pra gente falar. O puerpério. O puerpério, exatamente. Então a gente tem muita dúvida ainda de amamentação. Aleitamento importantíssimo. Vamos marcar outro Let Chips. Queria agradecer, obrigada. Obrigado. Obrigada você. de verdade, doutor. Estamos aí, semana que vem a Carmela nasce. Será? 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 Não sei não. É bom,